Fala pessoal, e aí, muito boa noite para vocês. Caras, problemas técnicos, mas cá estamos para a live de hoje. Bitcoin, como vocês podem ver aí já no gráfico, fez uma movimentação, né, ao longo dos últimos dias, desde a última segunda-feira, relevante, subindo aqui, chegando a subir. Deixa eu já olhar para vocês aqui. Por volta, né, chegou a subir quase 9% desde a última segunda, mais ou menos. E esse movimento aqui fez justamente aquilo que eu mostrei para vocês na última live, né? Que o preço rompeu uma resistência importante, que era a resistência do mês passado, mês de setembro, e agora a tendência virou. A tendência agora é de alta. Se a gente for aqui considerar os últimos topos descendentes, o preço rompeu essa linha de tendência, foi lá e testou a resistência desse mês, a gente já vai falar sobre isso, e agora acredito que o movimento vai ser só para cima, pelo menos até os 30 mil dólares, beleza? Se você está chegando aqui agora, não conhece meu trabalho ainda, meu nome é Wellington Silva, trabalho com o mercado cripto desde 2016 e na live de hoje a gente vai mostrar para vocês o que está acontecendo com o Bitcoin, por que desse movimento, quais são os próximos suportes, as próximas resistências, como você se posiciona, o que você pode fazer para pegar esse movimento e lucrar com a alta que vai vir, muito provavelmente agora desse mês, final de 2023, 2024 e 2025. Principalmente 2024 e 2025 são anos que tendem a ser de alta, porque a gente está muito próximo aí do halving do Bitcoin. Estamos aí a menos de um ano. Se eu for colocar, inclusive, o halving do Bitcoin, dias para o halving do Bitcoin. Vamos colocar aqui um contador para vocês. Olha só. Faltam 194 dias, pessoal, para o halving do Bitcoin. Então, nós estamos falando aí de pouco mais, né? Pouco mais de 6 meses. Né? Falta aí, daqui a 15 dias vai faltar 6 meses para o halving do Bitcoin. Se você não sabe ainda o que é o halving do Bitcoin, basicamente é um evento em que o número de bitcoins distribuídos aos mineradores por validar as transações da rede cai pela metade. Isso faz com que tenha um choque de oferta, ou seja, tenha menos bitcoins entrando para serem vendidos, as pessoas continuam procurando bitcoins, e isso faz com que o preço suba. Isso, em diversas outras situações que aconteceram no passado, fizeram com que o preço do Bitcoin passasse por ciclos de alta, movimentos muito grandes, como esse aqui, por exemplo, né? E outros aqui no passado, lá em 2016, 2017, 2020, 2021, mais ou menos. Então, vou pegar aqui, ó, isso aqui tudo é movimentos pré e pós-halving, tá? Pós esse evento que acontece no Bitcoin. E a expectativa é que justamente agora, 2024, 2025, aconteça o mesmo movimento de alta, podendo chegar aí aos 100 mil dólares, 70 mil dólares, 200 mil dólares. A gente não sabe enquanto ele vai chegar, né? Afinal, o céu é o limite. O Bitcoin é um ativo com extrema limitação no número de moedas, é um ativo escasso. Então, tem a perspectiva de poder ir aí até quanto as pessoas estiverem dispostas a pagar, né? Quanto mais as pessoas quiserem esse ativo, mais ele vai valorizar. E se tem menos bitcoins para serem comprados, e as mesmas pessoas estão querendo, ou mais pessoas estão querendo, o preço naturalmente tende a subir. Isso aqui, eu diria que é só o início, né? Esse pequeno movimento, a gente tinha passado aqui, tinha visto o Bitcoin, já está vendo o Bitcoin, na verdade, né? Oscilando aqui em níveis abaixo dos 30 mil dólares há um bom tempo. Ele caiu ali abaixo dos 30 mil dólares por volta de junho de 2022, ficou bem abaixo mesmo desse patamar por bons meses, né? Olha só, por bons meses, voltou a subir lá em janeiro, começo desse ano, como sempre, costuma ser no começo do ano um início de uma alta, e agora, por volta ali de julho, ou seja, um ano depois, mais ou menos, abril, julho, ele voltou aos 30 mil dólares. Caiu para dar um pequeno respiro, e agora está subindo de novo. A expectativa é que ele faça um movimento de alta, ele vinha fazendo isso aqui, fez a correção, e agora ele vai buscar lá os 40, beleza? Isso aqui que eu estou esperando, que eu estou buscando nas minhas entradas. Então, se eu estou entrando, comprando bitcoins, eu estou buscando, pensando num trade, né, pensando num lucro curto ali, eu estou pensando lá nos 40 mil dólares, eu diria que é o principal alvo, pensando aqui nesse movimento que está acontecendo agora, beleza?
Mais uma vez, muito boa noite para vocês. Seja muito bem-vindo você que não é inscrito no canal, não conhece ainda o meu trabalho. Meu nome é Wellington Silva, trabalho com o mercado cripto desde 2016 e toda segunda-feira tem esse quadro aqui para vocês, essas lives, que é o quadro Capital Quant, onde eu trago para vocês um olhar mais quantitativo do que está acontecendo com o Bitcoin, o que é que está rolando, como você se posiciona, quais são suportes e resistências, tudo baseado ali em, de fato, análises objetivas do mercado, tirando o achismo do meio, né, e focando ali no que de fato pode vir a acontecer. Dito isso, pessoal, o que é esperado para o Bitcoin agora para o mês de outubro, tá? A gente tinha falado aí para vocês do mês de setembro. O mês de setembro era um mês que historicamente foi um mês de baixa para o Bitcoin, tá? Quando a gente olha aqui, vamos colocar aqui para vocês o mês de setembro, tá? O mês de setembro, agora em 2023, foi um mês de alta. Então, vê só, depois de 6 anos seguidos de baixa, o mês de setembro de 2023 foi de alta, ok? Não tivemos o rompimento durante o mês de setembro de nenhum suporte, nenhuma resistência importante. Se a gente pegar aqui, vamos pegar aqui para vocês. Aqui os suportes e resistências de setembro são esses aqui, ó. A gente tinha lá uma resistência dos 28.900, mais ou menos 29. Tinha uma resistência nos 32, um suporte nos 23 e um suporte nos 20. Não tivemos durante o mês de setembro, e nem tivemos até agora, o rompimento dessas regiões. A estatística dizia que existia uma chance muito grande do preço não superar essas regiões, e não superou. Tá? Agora, em outubro, essas regiões diminuíram. Por quê? Porque, como setembro foi um mês com baixa movimentação, agora os níveis em outubro diminuíram, se afunilaram. E existe, sim, uma chance de romper esses níveis, ou seja, de romper os 28.600, que é uma resistência, de romper os 30.200, 30.300, mas, apesar de existir essa chance é baixa, essa chance beira ali os 30%. Então, a gente está falando aqui de 70% de chance de que o preço, nesse mês de outubro, não supere os 28.600, os 29, e 90%, quase 90%, né, 88% de chance do preço não superar aqui os 30.300, beleza? Então, a expectativa para esse mês de outubro ela é de alta, mas não é esperado que durante o mês de outubro o preço chegue a subir mais do que até os 30.300, tá? Pode chegar um pouquinho mais, mas superar isso, ir lá para os 35, 33, é improvável, tá, pessoal? Porque quando a gente olha para esses níveis de volatilidade aqui, suporte e resistência por volatilidade, dá uma certeza, não uma certeza, né, mas dá um parâmetro muito bom para a gente olhar e ver de fato o que é possível de se esperar para aquele mês no Bitcoin, onde é que está a resistência, onde é que está o suporte. Já falando de resistência e suporte, nós temos ali a resistência nos 28.600, nos 30.300, suporte nos 25.300 e nos 23.700. Então, nessas regiões é onde o preço tende a, quando chegar lá, dar um pequeno respiro, não conseguir superar facilmente. E se o preço superar essas regiões, a gente tende a ver o preço engatando um movimento mais forte. Como eu comentei até lá no meu Instagram, eu acreditava que depois desse movimento que o Bitcoin fez, né, de ontem para hoje, o preço ia dar uma corrigida. Por quê? Porque ele chegou aqui na resistência número 1 de outubro. Quando chega nessas regiões, ele tende a dar uma recuada. Já está dando essa recuada aí nas últimas horas, já saiu ali, voltou dos 28.500, 28.600, chegou ali nos 27.300, e a minha expectativa é que ele fique meio que lateralizado por um tempo e depois ele volte a subir, para quem sabe chegar lá nos 30 mil. Tá? É improvável que vá chegar nos 30 mil esse mês, mas pode acontecer. Mas agora, passados os 30 mil, eu acho improvável mesmo, muito improvável mesmo, então não espere que isso aconteça, beleza? Dito isso, onde é que estão aqui, além de suportes e resistências, o que é que você pode esperar de movimento? Tá? Primeiro, no máximo aí esse mês a gente deve ver aí um movimento de 9% de alta. Quando a gente pega aqui no começo de outubro, né? Então, no começo de outubro, considerando aí antes dessa alta 12%, é o movimento esperado para esse mês no Bitcoin. Se a gente pega o que é esperado para outubro, então se a gente pegar aqui e colocar o mês de outubro, o que é esperado de fato para esse mês no Bitcoin? A gente viu que nos últimos anos
praticamente todos foram positivos. Vê só, desde 2011 até hoje, quase todos os meses foram positivos, com exceção de 4 anos ali, os outros 9 foram positivos. 9 positivos e, aliás, 8 positivos, né? 2023 está só começando. 8 positivos e 4 negativos, ok? E o comportamento médio de outubro, ele é um comportamento de alta. Então, é esperado que desde o começo do mês a gente tenha o Bitcoin subindo em outubro. Então, se você estava, poxa, esperando ali o momento de comprar, esperando que o mercado revertesse para comprar, ele reverteu, ok? A gente chegou e passou para o mês de setembro foi algo diferente dos outros anos, e já, além de subir pouco ali, 4%, já começou outubro com a alta. Então, é provável que a gente veja realmente esse mês sendo um mês de alta, com o preço indo buscar lá os 28 mil dólares, que ele já acabou de buscar, e depois os 30 mil dólares. Se você está querendo, poxa, eu quero fazer um trade, olha, eu quero comprar o Bitcoin para ganhar ali um lucro mais rápido, saiba que não vai, o preço provavelmente, né, não quer dizer que não vai, mas provavelmente ele não vai superar os 30 mil, então já coloca ali o seu objetivo, já coloca o seu objetivo de lucro máximo ali para essa região dos 30 mil. Se você está fazendo um trade, uma operação, uma entrada para curto prazo, o objetivo máximo de lucro é os 30 mil. Agora, e se o preço, né, contrariando tudo isso aqui, contrariando essa tendência de alta atual, ele voltar a cair? Na última análise eu falei o quê? Se ele superasse os 27, aí sim a gente tem a reversão, era, digamos assim, um cenário muito mais favorável para comprar, poder comprar com mais tranquilidade. E se ele voltar a cair? Nesse momento, com o cenário atual, só vale a pena pensar de novo na venda, isso pensando numa venda para pegar ali, para levar o Bitcoin até os 20 mil, por exemplo, para vender e segurar até os 20 mil essa venda. Só se ele perder o suporte dos 25 aqui. Tá? Essa região dos 25 é um suporte muito importante. Além de ser um suporte e volatilidade, é uma região que o preço já tocou várias vezes no passado, como aqui, ó, brigou bastante no passado, aqui também. Então, é uma região muito importante de suporte. Wellington, eu quero comprar o Bitcoin e quero uma região de suporte para colocar o meu stop, que se o preço perder essa região, eu vou sair, eu não vou arriscar mais. Seria a região dos 25 mil dólares. Então, seria, por exemplo, eu compro o Bitcoin agora. Comecei a comprar forte e eu quero carregar esse Bitcoin até os 40, 50, 60 mil dólares. Eu quero realmente manter essa posição por alguns meses, talvez pelos próximos 2 anos. Mas eu quero ter um stop loss para caso o preço caia forte e volte para a tendência de baixa, eu esteja tranquilo. O que é que você faria? Colocaria um stop loss abaixo dos 25 mil. Não um stop loss fixo, mas se o preço começar a cair, né, fazendo um pivô de baixo, o que é um pivô de baixo, Wellington? Seria isso aqui. Vamos colocar no gráfico semanal que fica melhor para vocês entenderem. Vou colocar aqui no gráfico semanal, tirar aqui todas essas linhas. Olha só. Gráfico semanal seria se o preço viesse e fizesse isso aqui, perdesse essa região dos 25 mil, região importante, e ele perdesse fazendo o quê? Rompendo essa região com candles fechados abaixo. Então, poxa, se fechar um candle semanal abaixo dessa região, dá para sair da posição. Né? O correto é sair da posição. Por quê? Porque isso aqui vai se assemelhar muito a um movimento que a galera conhece e acredita aí, chamado de ombro, cabeça, ombro, e como todo mundo vai acabar vendo isso, muita gente vai vender no desespero, vai sair vendendo, e você pode acabar tomando um prejuízo interessante aí, maior do que você esperava. Então pensa só, entrar agora no Bitcoin, pensando em buscar os 40, 50, 60 mil, e botar o stop nos 25, você está correndo um risco ali de mais ou menos 12%, né, 12%, 10, 12% do capital aplicado, para buscar um lucro ali de pelo menos 40%, tá? Sabendo que existe o risco de perder, tá? Que esse movimento até os 40 mil não vai acontecer nos próximos 2, 3 meses, talvez aconteça nos próximos 2, 3 meses, mas para isso teria o quê? Teria que subir pelo menos uns 10%, 12% esse mês, mais uns 10% no próximo mês, mais uns 10, 15% em dezembro. Então, pode acontecer ainda esse ano, mas é improvável. Então, se for entrar numa posição como essa, pensando em um movimento do Bitcoin lá para os 40 mil, acima dos 40 mil,
saiba que isso vai levar meses, beleza? Vai levar meses para acontecer. O movimento que o Bitcoin está fazendo agora é só o início da coisa, muita coisa pode acontecer ainda. Se ele voltou a cair e perder os 25 mil, o que é perder os 25 mil? É fechar um candle, fechar uma barrinha assim, ó, abaixo da região dos 25 mil. Fechou uma barrinha semanal aqui abaixo dos 25 mil, é venda realmente, não dá para segurar essa posição, caso você esteja numa operação de curto prazo, beleza? Para quem está no longo prazo é aquela velha história, né? Compra toda semana, separa um valorzinho, compra toda semana, vai segura na posição que você vai conseguir ter resultado. Mas se você pensa em operações de curto prazo, não dá para você ficar segurando uma posição que está indo contra você por muito tempo. Não tem muito o que fazer, beleza? Dito isso, caras, vamos aqui olhar o seguinte para vocês. Quais são os suportes e resistências semanais? Então, poxa, o que é esperado para essa semana? Tá? De segunda agora até sexta-feira, ok? Quando a gente pega aqui das últimas semanas, vocês veem que apenas lá na semana de agosto que o preço realmente saiu da região de suporte e resistência, saiu desses tubos aqui, ok? E se a gente for olhar, em apenas 10% das vezes o preço sai aqui das regiões de suporte e resistência mais afastadas, tá? Que foi o caso aqui, e apenas 17%, 16% das vezes o preço, aliás, 26% das vezes, o preço sai da região mais estreita. Essa semana a gente tem suporte e resistências muito estreitos. Então eu não apostaria que o preço vai ficar entre essas regiões, ou seja, eu não arriscaria aqui o meu dinheiro acreditando que o preço vai ficar de fato entre essas regiões. Como está regiões muito estreitas, pode ser que a gente veja um movimento de explosão dos preços para um dos lados e quem entrou ali arriscando um capital, apostando que o preço não iria sair dessa região, por exemplo, o cara que monta uma posição de opções ou uma posição lá no DeFi com as pools de liquidez, pode acabar perdendo dinheiro. Então, eu diria que para essa semana, eu desconsideraria aqui, eu não apostaria no movimento tão curto para essa semana. Tá? Por mais que o preço tenha realmente uma chance de ficar lateralizado essa semana, é o mais provável, eu não faria nenhuma operação baseada nisso, beleza? O que é esperado, ignorando tudo isso que eu falei, ignorando essa questão de estar muito estreita as bandas aqui de suporte e resistência. Nós temos ali uma resistência nos 28.800, nos 29.700, suporte nos 27.140 e nos 26.290. Então, a expectativa, tá? Ignorando aqui o tamanho das bandas, o quão estreito o preço está ali naquelas bandas, quão espremido o preço está naquelas bandas. A expectativa é de que a gente tenha o preço essa semana ficando ali entre os 29.700 e os 26.300. Ou seja, a expectativa é que essa semana o preço do Bitcoin fique consolidado. Ou seja, não tenha uma alta forte, nem uma queda forte. Ele fique justamente nessa região aqui. Olha só, vamos colocar aqui para vocês, deixa eu ver aqui mais uma vez, 28.800, aliás, 29.600 e 26.300, 29.600, 26.300. Vamos colocar aqui, 26.300, olha só. A expectativa é que o preço do Bitcoin fique entre essas duas regiões aqui, essa semana, ou seja, que ele não exploda para cima, acima dos 29.600 e nem abaixo dos 26.300. Essa é a expectativa. Se acontecer do preço perder os 26.300 aqui, voltar a cair, fechar candle abaixo dessa região, aí fica um alerta aí para quem tiver em posições compradoras e tiver comprado o Bitcoin para o curto prazo, pensando no curto prazo, que você pode acabar perdendo dinheiro, porque fica muito na posição, fica segurando. Se o preço perder os 25 depois, você acaba perdendo muito mais. Então, se perder os 26.300, se você tiver em uma compra de curto prazo, vale pensar aí já em colocar o stop loss lá nos 25 no máximo, para você não perder dinheiro, beleza? E se você está comprado e quer um objetivo, esse objetivo tem que estar ali entre os 29.600 e os 30.300, que é justamente ali a resistência mensal,
Ali, acima disso, é improvável que o preço vá buscar esse mês. Beleza? Considerando isso aqui, então, resistências ditas, a gente tem resistências semanais, a gente tem resistências mensais, que são suportes e resistências baseados na volatilidade do ativo, então tem uma assertividade muito grande. Considerando que esse mês a expectativa é de alta, ok? Como a gente se posiciona, pensando em tudo isso aqui que eu falei, pensando no médio prazo, para lucrar com essa alta do Bitcoin que pode vir com o halving aí. Então, poxa, o halving está chegando, normalmente a gente tem uma alta pré, então ela já começou aqui, né? Lá no início de 2023, ela já começou. Ela pode muito bem ir até ali mais ou menos o halving, então o halving vai acontecer por volta de maio, março de 2024. Deixa eu colocar aqui. De março a abril. Então, vamos colocar em maio aqui. Vai acontecer mais ou menos aqui o halving do Bitcoin. Então, a expectativa é que o preço do Bitcoin suba até essa data, tá? Ela pode cair, subir, fazer várias movimentações, mas a expectativa é que, no geral, ele suba. E depois disso, a expectativa é que ele suba até o final de 2025, ok? Então, a gente tem aqui, a gente está falando aqui de um ano e 6 meses, mais ou menos, nós temos aí de movimento, possível movimento de alta. Se você for comprar pensando em pegar esse movimento, como é que você tem que fazer? Começar a comprar, não pegar, poxa, eu vou pegar aqui 100 mil reais, ou vamos colocar para os mais meros mortais, 5 mil reais. Eu tenho 5 mil reais, eu não tenho 5 mil agora, mas eu quero investir 5 mil reais. O que é que você pode fazer? Se você já tiver o dinheiro todo para investir, porque você quer investir pensando nesse movimento, você não vai comprar tudo de uma vez. Vou pegar e comprar 5 mil agora, tá? Não. O que é que você vai fazer? Você vai comprar, dividir, né? Quantas semanas faltam aqui de outubro, vamos ver aqui, agora de outubro de 2023 até o halving, até maio do ano que vem. Quantos meses faltam? Você vai dividir esse capital em X meses, então comprar uma vez por mês um pouco, ou em X semanas, comprar uma vez por semana um pouco, e depois que chegou aqui, aconteceu o halving, pronto, você vai esperar, né, pelo menos aí até o meio, final de 2025, para você sair da posição. Ou caso o preço fizer um movimento muito forte, então pensa só, você comprou durante esse período aqui, o preço subiu fortemente e chegou nos 100 mil dólares, tá? Você vai ter lucrado o quê? Vai ter lucrado 200, 300%, deixa eu ver aqui para ter certeza. Fazendo um preço médio, você vai ter lucrado ali por volta de 200, 300%, 200%, 250%, tá? Você vai ter lucrado isso aí. E aí faz sentido, poxa, eu botei 5 mil, vou ter 15 mil, vai sentido você encerrar a posição, vender uma parte, e aí fica a critério, porque normalmente depois de uma alta muito grande, o preço pode cair muito forte, depois de um halving costuma acontecer isso, depois de ter um grande rally, costuma acontecer isso. Então, atingiu 100 mil dólares ou atingiu o objetivo que você predefiniu, pula fora e espera um novo movimento. E isso que eu faria se eu fosse me posicionar pensando em pegar esse movimento que está para vir com o halving, tá? Que está para vir, que sempre aconteceu, pode ser que não aconteça dessa vez. Se não acontecer dessa vez, o que é que faz? Chega, imagina só, o preço está subindo, você está comprando, aconteceu o halving, aí o preço começa a cair, não sobe de forma nenhuma, né? Volta lá, volta aqui para os patamares dos 25. Se ficar ali onde está a sua entrada, você não está perdendo dinheiro, vale a pena segurar até a data que você estipulou. Se não, você sai da posição. Agora, tem quem não tem dinheiro, quem quer investir para pegar esse movimento do halving, mas não tem grana. Você vai fazer o quê? Separar uma parte da sua renda. A gente vai usar o método do DCA, né, que eu sempre falo aqui para vocês, da compra semanal. Separa ali uma parte da sua renda mensal, seja 50 reais, 100 reais, divide ali em 4, compra um pedacinho por semana e vai comprando até chegar essa data aí, ou até pelo menos o meio de 2025, que você vai conseguir acumular um dinheiro legal, vai conseguir fazer um investimento que vai retornar provavelmente mais do que os outros investimentos do mercado. Tá? Isso que eu faria se eu não tivesse grana nenhuma, mas quisesse separar ali, salvar um pouquinho do que eu tenho para, digamos assim, pegar esse movimento. Eu iria até mais longe. Se eu quisesse pegar esse movimento e começasse a investir agora, provavelmente eu não pararia depois disso. Por quê? O mercado subiria, imagina só, você comprou, lucrou aqui nesse período, então aqui é a sua compra, o seu preço médio. E aí aqui
está o seu patrimônio lá em cima, tá? Provavelmente o preço iria cair depois, começar aquele movimento de correção aqui. Se você continuasse comprando, quando viesse um novo ciclo lá em 2028, você teria uma grande chance de multiplicar o capital por 10 vezes, 20 vezes, talvez até mais. Mas teria que esperar, poxa, mais 4 anos. Então, vai do critério de cada um, né? Eu, particularmente, gosto muito de investir em Bitcoin pensando no longo prazo, porque acredito que é um ativo que vai, digamos assim, roubar todo o dinheiro ali de outros mercados. Mas para quem não gosta, quem gosta de pensar no curto prazo, máximo ali 2 anos, esse plano que eu falei aqui, de você comprar até o halving acontecer, de forma fracionada, o capital que você deseja investir, esperar, é uma boa estratégia. Dificilmente você vai perder grana, a não ser que o halving não aconteça, né? O movimento, não o halving vai acontecer, mas o movimento esperado não aconteça, beleza? Perfeito, meus caros. Dito isso, vamos aqui, então, olhar para alguns indicadores do site Looking to Bitcoin. Vamos ver como é que está o preço aqui. Deixa eu ver aqui para vocês. Market, cadê? Ah, ele aqui. Esse indicador aqui, que eu sempre falo para vocês, indicador MVRV Z-Score, ele continua ali em níveis muito, muito baixos. Se você for olhar aqui, ele indicou esses movimentos aqui, esse momento onde ele está na região verde, é um momento costuma ser um movimento de compra, um momento de compra muito importante. Ele indicou esse ponto de compra aqui 5 vezes na história, considerando ali o Corona Crash. Tá? Então, o Corona Crash foi um movimento raro, que não deveria ter acontecido, aconteceu. O indicador também indicou compra. Mas, no geral, 4 vezes na história, com 5 com o Corona Crash. Agora, na quarta vez, ele chegou nessa região de compra, indicando o melhor ponto de compra possível, que foi aqui quando o Bitcoin estava abaixo dessa região aqui. Deixa eu ver para vocês. O Bitcoin estava abaixo aqui dos 30 mil dólares, dos 25 mil dólares, melhor momento possível. E agora ainda está muito próximo dessa região, então ainda vale muito a pena uma compra. Eu diria que quando ele começar a chegar aqui no nível 2, tá? Aí já não vai fazer tanta pena, já não vai valer tanto a pena se fazer uma posição pensando no curto prazo. Mas agora, né, mesmo o cara comprando agora e pensando em 2 anos no máximo, já dá provavelmente para ganhar alguma coisa, porque o preço ainda está no começo do ciclo. Você quer saber quando o Bitcoin está no início de um ciclo para você comprar, esse indicador vai te ajudar muito. Ele vai te dizer exatamente quando está no fundo, quando está numa região que provavelmente em breve vai voltar a subir forte e não vai voltar para aquela região tão cedo, esse indicador vai ajudar. E se você também está querendo um momento de compra, de venda, então, poxa, eu quero saber quando é que eu tenho que vender. Eu não quero ficar segurando o Bitcoin para sempre, eu quero vender um pouco para lucrar, para botar meu lucro no bolso. Esse indicador também vai dar um bom ponto. Vai dizer quando vender. Então, quando chegar aqui nessa região vermelha, ou estiver chegando ali no nível 6 aqui, ó, você vê que são níveis, nível 0, nível 2, nível 4. Chegou ali no nível 6, já faz sentido começar a vender. Tá? Vende até chegar no nível vermelho para se livrar de tudo. E aí depois vai esperar quando ele chegar na região verde de novo para você recomprar. Ou chegar próximo, pelo menos, para você começar a recomprar. Beleza? Se você basicamente fizer as compras sempre quando ele estiver nessas regiões, região verde, comprei forte ali naquela região e depois só esperar ele voltar para a região vermelha para lucrar, cara, você já vai estar à frente de muita gente, aí já vai estar provavelmente, né, pode ser que o cenário mude, mas provavelmente você vai estar ganhando muito mais do que os outros que ficam ali tentando comprar e vender na aleatoriedade, na sorte, né? Só de fazer isso você fica ali à frente da galera, ok? Agora, para quem está aqui na live, e na última live aqui no canal, acho que foi na penúltima live, eu falei que eu ia sortear um BitMonitor. Para quem não sabe o que é um BitMonitor, é isso aqui, deixa eu pegar para vocês. Isso aqui, né, um aparelhinho que vai monitorar o preço do Bitcoin, fica todo momento ali mostrando o preço do Bitcoin para a galera. Eu vou, essa semana, sem falta, sortear um bichinho desse aqui lá no Instagram. Então, quem ganhar isso aí vai receber em casa. E aí nunca mais vai perder o preço do Bitcoin subindo, né? Poxa, o preço do Bitcoin começou a dar aquele movimento forte, você vai saber exatamente quando acontecer, não vai precisar ficar olhando o aplicativo, nem olhando o computador, né? Vai ter ali na sua mesa um acessório bem interessante. Então,
Quem não me segue no Instagram ainda, né, @wellingtonsilva.eth, segue lá que eu vou estar mostrando esse BitMonitor lá e vou estar fazendo o sorteio para a galera aqui da live e quem é meu seguidor lá no Instagram, beleza? Aqui eu sempre falo para vocês, ó, pessoal, suporte à resistência por volatilidade, né? Essas são as próximas resistências, esses são os próximos suportes. Mas por que eu falo isso? Porque é um negócio que realmente pode te dar lucro, né? Realmente pode te dar lucro. Se você seguir esse negócio aqui do suporte à resistência por volatilidade, você tende a ganhar algum dinheiro, ok? No longo prazo. Você não precisa ficar ali simplesmente apostando na sorte. Deixa eu colocar aqui para vocês o backtest. Olha só, backtest aqui. Você não precisa ficar apostando só na sorte, esperando a sorte te pegar, né? Se você segue isso aqui e tem um capital, obviamente, para aplicar, você consegue ao longo do tempo ir ali extraindo o valor do mercado, extraindo o resultado. Deixa ele carregar aqui, tá carregando, beleza? Perfeito, olha só. Pegando aqui, por exemplo, isso aqui quer dizer o quê? Olha só, sempre que o preço do Bitcoin romper a resistência que eu passei aqui para vocês, que é qual? A região ali dos 29.600. Rompeu essa resistência, compra, tá? Rompeu o suporte, venda. Sempre que você fizer isso e sair fazendo, comprando e vendendo, você já ganha grana ao longo do tempo. Demora para você ver o resultado, mas você ganha, né? 2.000% desde 2012. Tá? Só fazendo isso, sem usar outro parâmetro. Se você operar no suporte à resistência número 2, que são suporte à resistência mais afastados, ou seja, isso acontece mais raramente, dele romper esses níveis, 10% das vezes apenas, mas imagina só, de 100 dias, em 10 você vai fazer uma operação. Mas quando você fizer, você tem a chance de ali em uma operação ganhar ali 100%, 50%, 20%. Aí vai ter situações que vai ganhar 1%, 2%. No geral, consegue sair no positivo. Beleza? Eu tenho usado isso aqui, inclusive, não para fazer as entradas dessa forma, né? Até porque, ó, se você, por exemplo, comprar, tá, aqui no nível 1 e segurar por alguns dias ou simplesmente usar sem fazer a virada de sinal, ou seja, sem entrar na resistência, sair no suporte, sempre esperando o outro sinal acontecer, se você for entrar e querer colocar alvo, não dá dinheiro, então o que é que eu tenho feito? Em vez de operar dessa forma aqui que eu falei, que dá lucro, mas tem que ter muita paciência, eu opero usando o suporte e resistência por volatilidade como um alvo, então como um objetivo. Eu sei que o objetivo máximo para esse mês, que muito dificilmente ele vai ser ultrapassado, é lá nos 30.300. Então, se eu comprar o Bitcoin pensando em um trade, em um lucro para esse mês, eu vou sair lá dos 30.300 no máximo, pegar ali 9% no mês. Por quê? Porque eu sei que se eu ficar querendo pegar mais que isso, provavelmente eu vou perder. Eu vou levar prejuízo, porque o preço vai bater lá, ou seja, ele vai chegar aqui em cima, vai voltar, chegou aqui em cima, vai voltar, vai ficar sambando ali e eu não vou para canto nenhum. Né? Então, se você, poxa, não sabe o que fazer, não sabe o que usar para fazer os trades, pega essa ideia do suporte e resistência por volatilidade. Olha, onde é que eu vejo esse suporte e resistência por volatilidade? Além da live, você pode botar no site aí om-vol.com e nesse site você pode vir aqui em S&P Volatility Zones, esse segundo app aqui, clica aqui e coloca BTC USD, BTC USD, e aí, cara, aqui nesse site você consegue ver todos os dias que você quiser a atualização do suporte e resistência por volatilidade. Não precisa esperar, só esperar a live do Wellington. Claro que eu vou comentar aqui, posso responder as dúvidas e tal, mas aqui você consegue, rodando o código, simplesmente usando esse aplicativo, que é gratuito, você consegue usar esses níveis e saber onde é que está o suporte, onde é que está a resistência, se o preço rompeu, se o preço não rompeu, para você tomar a decisão de compra ou de venda. Tá? Consegue ver os semanais, os mensais e os anuais. Inclusive, né, o preço do Bitcoin bateu lá do suporte dos 25 mil, que era um suporte anual, e está indo buscar resistência lá por volta dos 29.600, que é também uma resistência anual, uma resistência importante, beleza? Então, confere esse site aí, é gratuito e vai te ajudar bastante a saber onde é que estão os pontos ali para você fazer a sua entrada.
Beleza, meus caros? Muito obrigado pela audiência de vocês. Eu sei que a galera gosta de ver ali a análise gráfica padrão, né? Indicadores, algo do tipo. Eu, há tempo, parei de usar o indicador, porque os indicadores meio que atrapalham a sua análise. Então, se você usa o indicador hoje em dia, tenta usar um método diferente, tenta usar um método que não vai exigir que você fique analisando diversas coisas, só para você usar esse suporte de resistência por volatilidade, linha de tendência, saber identificar a tendência, uma média móvel, pô, você já está à frente de muita gente. Confere o vídeo, inclusive, eu fiz um vídeo lá no canal de análise técnica. Então, poxa, se você não sabe nada de análise técnica, mas quer saber o basicão, eu quero saber o basicão, o essencial ali, para não fazer nenhuma cagada, né? Para tomar a melhor decisão possível. Deixa eu passar esse comercial aqui. Para tomar a melhor decisão possível. Até a galera aqui comentando que eu entreguei o ouro aqui. Porque, cara, nesse vídeo aqui eu explico o basicão, como é que você faz para analisar o Bitcoin, para analisar uma criptomoeda, para analisar um ativo, usando análise técnica, usando o essencial, aquilo que realmente importa, sem ficar aí botando muita firula. Então vê esse vídeo, que quando você vê a live, vê o que eu falo aqui, vai fazer mais sentido, você vai entender melhor por onde eu estou indo, como é que eu cheguei naquela decisão, naquela conclusão, para você também aplicar o capital da melhor forma possível e não perder grana quando o mercado fizer aí um movimento muito brusco contra a sua posição. Beleza, meus caros? Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvidas, deixem aqui embaixo nos comentários, vai ser um prazer responder. E a gente se vê na próxima quarta-feira com um vídeo tutorial aqui no canal. Vejo você na próxima. See you next time.